Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. De novo, gostaria de pedir desculpa aí pelo ocorrido ontem. Espero que vocês tenham conseguido assistir a gravação que eu disponibilizei para vocês. E caso ainda tenham alguma dúvida, estamos à disposição aí para esclarecer. Bom, então vou compartilhar minha tela para a gente iniciar a nossa aula de Sistema Renal 4. Então, hoje, né, a gente vai trabalhar, né, o que a gente falou até agora, dentro da fisiologia renal, basicamente foram os processos que, né, considerando ali até o ramo ascendente da alça, a gente tem processos que acontecem de uma maneira, vamos dizer assim, quase sempre igual, né? A gente tem alguns hormônios que afetam também ali aquelas porções, e as porções iniciais, né? Mas, basicamente, né, os processos que acontecem no túbulo proximal, né, o processo de filtração e reabsorção e secreção nas primeiras porções do néfron são processos que acontecem normalmente sem muita regulação, vamos dizer assim. A partir de agora, dessa aula, nós vamos discutir como que acontece o processamento final da urina e o controle fino, tanto de volemia e osmolaridade aí, que são os principais funções aí, vamos dizer assim, dentro do papel regulador dos rins. Então, num pensamento aí de homeostasia, né, homeostase hidroeletrolítica, a gente tem que o corpo ele tem que estar sempre em equilíbrio, né? Então, para a gente conseguir manter esse equilíbrio, né? Equilíbrio de quê? Então, quando a gente fala em volume, osmolaridade e concentração iônica e pH, né? Que está aqui nesse quadro aqui embaixo, o equilíbrio hídrico e eletrolítico envolvem o controle de volume, né? De volemia, osmolaridade, concentração de íons individuais, né? A gente tem essa capacidade aí de fazer esse controle fino de íons individuais e controle de pH. Então, quem faz tem esse papel são os rins, né? Então, a via, né, basicamente, a gente tem que balancear a entrada e a saída, né? Então, se a gente tem uma ingestão acima do normal, os nossos rins, eles têm a capacidade de acelerar a saída, a excreção, né? E, por outro lado, quando a gente tem uma redução na ingestão, né, o nosso rim, ele tem o papel aí de conservar para não ter perda adicional. Então, esse é o papel principal, né, e ele ajuda a trabalhar aí de uma forma a manter constantemente o líquido, né, a volemia, ela está diretamente vinculada à pressão arterial também, né, então, aqui ressalta a importância do sistema renal aí, no controle da pressão arterial, né, através do controle de volemia. A osmolaridade também está diretamente relacionada. Quando a gente tem alterações na osmolaridade, a gente também afeta muitas vezes a retenção de íons ou a diluição desse líquido extracelular, ele pode afetar diretamente a volemia. Então, são todas tarefas aí intimamente relacionadas, né? Então, o equilíbrio, né, hidroeletrolítico, ele tem 4 sistemas trabalhando de uma forma harmônica aí para fazer o balanço desse equilíbrio, né? Então, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, são sistemas que trabalham também para esse equilíbrio, né? E são sistemas que são sistemas de controle rápido, né? Sistemas de controle que envolve sistema neural para ajustes pontuais e rápidos, né? Então, eu costumo sempre frisar que esses sistemas, eles são suficientes para fazer correções
de mudanças de pressão arterial que não envolvem alterações de volemia. Então, a gente tem ali alterações de pressão pontual, que são sistemas de ajustes rápidos, né? Sem envolver alterações de volemia, né? E o sistema respiratório, ele também consegue fazer compensações, por exemplo, de ácido e base, né? Através do aumento da frequência respiratória, por exemplo, exalando mais CO2, e a gente discutiu isso lá no sistema respiratório também. Então, esses sistemas, né? Eles são sistemas de ajustes rápidos. Porém, quando a gente tem alterações de pressão arterial que envolvem, né, que não são, onde os sistemas respiratório e cardiovascular não são suficientes para segurar essa alteração, né, ainda com sistemas atuando, não são suficientes para ajuste de controle de pressão arterial, é nesse momento em que tem ação o sistema renal e respostas comportamentais, né? Então, a gente costuma, né, frisar bem que esses sistemas, eles são essenciais, porém, eles são sistemas de caráter lento, né? Por quê? Porque eles envolvem o controle endócrino e neuroendócrino. Então, eles dependem da liberação e síntese de alguns hormônios que vão ter atuação. Então, essa resposta, ela vai ser mais lenta, né? E quando que esse sistema, ele entra em ação? Eles são sistemas que entram em ação em alterações de pressão arterial, principalmente que tem alteração de volemia, tá? Então, esses são os 4 sistemas que estão sempre integrados aí para equilíbrio hidroeletrolítico. Então, aqui, esse slide, ele retoma um pouco, né, da atuação aí, da integração desses sistemas. Então, para correção, por exemplo, de queda de pressão arterial com queda de volemia. Então, por exemplo, quando a gente tem aí queda de pressão arterial e queda de volemia, a gente tem a detecção dessa queda aí em receptores distribuídos aí em algumas regiões, como receptores atriais e os corpos carotídeos e aórticos, né, que eles desencadeiam reflexos. Então, por exemplo, eles vão atuar diretamente intensificando, né, a ativação simpática, que é aumentando o tônus simpático, para ter o quê? Um aumento da atividade simpática que vai promover alterações aí, liberação de noradrenalina, né, no tecido cardíaco, atuando em beta-1, né, promovendo aumento de força de contração, né, velocidade, frequência, e também eu tenho uma atuação aí em sistema periférico aí através da vasoconstrição. Então, eu tenho um aumento da resistência periférica e tudo isso vai fazer com que eu tenha, né, um efeito de aumento de pressão arterial. Então, aqui, nitidamente, a gente vê uma resposta, um reflexo homeostático rápido, né, mediado aí via sistema cardiovascular, né, mediado pelo sistema simpático. E aí, essas alterações aqui também afetam diretamente aí o comportamento, né, e os reflexos renais. Então, a gente tem aí, dentro de comportamento, por exemplo, a sede, né, ela vai estar, a sede causa ingestão de líquidos para recuperar a volemia perdida, né, e o rim, ele tem um papel essencial na conservação, né, para minimizar a perda adicional. Então, isso aqui a gente discutiu um pouquinho na aula passada, sobre o papel aí da ativação simpática em sistema renal para minimizar perdas adicionais de volume. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o que envolve em todos esses sistemas aqui, dentro de comportamento e sistema renal, atuando aí para controle de alteração de volemia e de osmolaridade. Então, quando a gente tem aí, por outro lado, um aumento de pressão arterial com aumento de volemia, né? A gente tem uma atuação aí via os receptores, né, dessas alterações de volume de pressão arterial,
em células atriais e seio carotídeo e aórtico, que predominam a ação parasimpática para ter uma atuação pontual ali de redução, né, de débito cardíaco e vasodilatação periférica, para ter uma queda, uma influência aqui na queda, mas esse sistema aqui sozinho, novamente, não é suficiente para a compensação dessa alteração. Por quê? Porque tem alteração de volemia, igual aqui nesse primeiro caso. Então, aí a gente tem a atuação também renal, importantíssima aí para excretar o excesso de água e eventuais sais, né, que estão culminando aí para esse aumento. Para quê? Para eu ter uma queda, uma diminuição desse volume, e tanto do líquido extracelular e intracelular, para controlar esse aumento de volemia e ajudar no controle da pressão arterial, né? Então, a gente tem aí mostrando a integração dos sistemas, especialmente aí para controle de homeostasia, né? A água, né, é um dos fatores mais importantes aí para controle dessa volemia e osmolaridade, né? Tendo em vista, e principalmente, que ele tem aí uma composição de cerca de 50%, né, em relação ao plasma das mulheres, e cerca aí de 60% do volume plasmático dos homens, né? Então, o nosso corpo, por exemplo, aqui ilustra aí a distribuição da água num homem de 70 quilos, né? Um homem de 70 quilos, ele tem aproximadamente aí 42 litros de água distribuído ao longo dos diferentes compartimentos, né? Sendo que 1/3 dessa água está distribuída entre o plasma e o líquido intersticial, e 2/3 no líquido intracelular. Então, essa distribuição, ela consegue se manter por conta dos potenciais de membrana, por conta da osmolaridade dos líquidos, né? Então, a gente tem aí a potencial de membrana, não, a osmolaridade aí dos diferentes compartimentos faz com que a gente tenha essa distribuição de água ao longo dos compartimentos. Então, aqui a gente tem a predominância aí, né, de 2/3 aqui, 28 litros no líquido intracelular, e o restante aí, 3 litros no plasma, né, e 11 litros no líquido intersticial. Então, é importante ressaltar que essa distribuição, que quando a gente tem alterações de osmolaridade, aí a gente pode alterar essa distribuição da água nos diferentes compartimentos. Então, isso é principalmente importante quando a gente está falando de células que dependem, né, do volume ideal para se trabalhar, como, por exemplo, células nervosas, né? Então, as células nervosas são células altamente sensíveis a alterações de osmolaridade. Então, quando a gente tem alteração de osmolaridade do líquido intersticial, né, o que a gente tende a acontecer? Ganho ou perda de água por essas células. Com essa alteração de ganho ou perda de água dessas células, elas podem perder sua função. Então, esse equilíbrio de água é essencial para a nossa vida, né? Inclusive, né, não só a questão de osmolaridade, mas também a distribuição dos diferentes íons nesses compartimentos. Então, quando a gente tem, por exemplo, alterações aí de potássio do meio intra para o meio extra, né? A gente tem alterações de concentração do potássio, a gente pode alterar o potencial de membrana dessas células, e essas células podem se tornar hiper ou hipoexcitáveis, né? E aí, o que acontece, né? A gente pode ter células ficando mais difíceis de despolarizar, então, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma situação de hipocalemia, né? Na hipocalemia, a gente tem o potássio, ele tem uma maior concentração dentro da célula, né? Não, fora da célula. E aí, quando a gente tem uma situação de hipocalemia, a gente tende a perder ainda mais potássio, né? Então, daí, nessa situação, com a perda de potássio, as células tornam-se mais negativas, né? E aí, o potencial para disparar um potencial de ação fica numa situação mais difícil de disparar um potencial de ação. Então, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de transmissão sináptica, de contração muscular, e isso pode se agravar
em tecidos que dependem desse potencial. Então, no caso de células cardíacas, que dependem desse diferencial aí da concentração de potássio. Então, aí, o ajuste controle fino aí de concentrações de potássio, de sódio e da distribuição dessa água é essencial para a vida. Por isso que é tão importante a gente entender como que acontece, qual que é o mecanismo aí de reverter, né, essas alterações. É isso que a gente vai discutir. Nós vamos falar um pouco de como acontece a fisiologia desse controle na aula de hoje. E na aula 5, nós vamos aplicar esse conhecimento da aula de hoje na prática, né? Então, como que esses sistemas são acionados nas diferentes alterações que acontecem. Então, o equilíbrio da água, ele deve acontecer como, né? A gente tem aí um ganho de água diário, né? E esse ganho, ele tem que ser semelhante à perda, né? Para a gente não ter um desequilíbrio da proporção dessa água aí nos compartimentos. Então, a gente tem uma ingestão aí de cerca de 2,5 litros ao dia, né? Através de comidas e bebidas, né? Pela ingestão, e também é produzido aí pelo metabolismo cerca de 300 ml de água, né? No produto do metabolismo. E aí, esses 2,5 ml, desses 2,5 litros, eles devem ser iguais, né? Igual à perda diária, né? Senão a gente tem. Se a gente perde mais do que a gente ingere, a gente tem uma deficiência, um déficit dessa água, né? Uma desidratação. E se a gente tem uma ingestão maior do que essa perda, a gente pode ter possivelmente uma diluição e diminuição da osmolaridade do nosso interstício celular. Então, a gente tem aqui a principal fonte de perda de água, né? Ela concentra-se aqui na urina, né? Obviamente, a gente tem uma perda de quase 1 litro de água na pele e pulmões, mas essa perda aqui, ela não é ajustável, tá? Então, a gente, independente, se tá muito calor, a gente tem um suor maior, por exemplo, né, pela pele, e também através da respiração. Aí, as fezes, ela tem uma perda menor de água, né, de cerca de 100 ml. Então, a região que tem o maior poder, né, de liberar, né, ou reter aí essa água, para que isso seja balanceado, é a urina, né? Então, é aqui que concentra o local que tem o poder aí de fazer esse ajuste e desse equilíbrio. Então, se um dia a gente tem uma ingestão maior, os rins são responsáveis pela excreção maior, né? E quando a gente tem um ganho inferior, os rins, ele tem o poder aí de conservar. Lembrando que, uma vez ele tem o poder de conservar, porém, ele não tem o poder de repor líquido perdido, que a gente vai discutir mais para frente, que é aqui, né? Então, essa caneca, ela faz uma analogia com o sistema renal, né? A gente tem aqui a alça da caneca, né? Ajustada aqui pela taxa de filtração glomerular, né? Então, a gente tem uma taxa de filtração glomerular que está sempre, né, sendo ajustada ali, que foi o que a gente discutiu na aula, né? Porém, né, se a gente tem uma perda de volemia aqui muito importante, a gente cessa essa filtração, né? E aí o rim não pode fazer nada, né? Então, o rim, ele consegue perder o excesso de volemia, isso é tranquilo de acontecer, porém, no caso de conserva, né? Mas se a gente tem uma perda muito expressiva, o que acontece? O rim não dá conta de repor essa volemia. Então, é necessário eu ter uma reposição desse líquido, né? O rim não consegue, ele consegue conservar, porém, ele não consegue repor a volemia perdida, né? Então, quando a gente tem um excesso de ingestão, os rins, eles conseguem eliminar esse excesso de água, né? E quando a gente tem uma excreção
do excesso de água, a nossa urina ela é diluída, né? A gente tem um grande volume aquoso sendo excretado pelos rins, né? Ao passo que quando a gente tem uma necessidade de conservação de água, né? A gente vai reabsorvendo, e o volume urinário ele fica cada vez menor e cada vez mais concentrado, né? Então, a gente tem aí essas duas possibilidades. A gente consegue excretar o excesso com urina diluída e conservar a água o máximo possível, mas ainda assim a gente tem formação de urina, né? Porque a filtração, ela tá sempre acontecendo. Então, a gente aí, nesse caso, excreta, né, uma urina concentrada. Então, a osmolaridade da urina, ela depende, basicamente, né, da quantidade de água que tem nessa urina e da quantidade de sódio, né, principalmente nessa urina. Então, o que a gente tem? Então, quanto mais água a gente ingere, né, a gente tem aqui as diferentes colorações aqui nessa tabela, né, ilustrando aqui que urinas aí mais claras, né, elas têm uma maior água, né, maior volume aquoso, com osmolaridade bem reduzida, né? E quando a gente tem urina mais escura, né, a gente tem aqui nitidamente sinais de desidratação. Por isso que é importante ter um equilíbrio, né? A gente tem que sim ingerir uma quantidade de água, né? E quando a gente começa a formar urina mais escura, é um sinal de alerta, é um sinal de que a gente está tendo uma ingestão abaixo. Lembrando que o rim, ele consegue conservar água, porém ele não consegue repor água, né? Então a gente tem aí a gente consegue variar a osmolaridade dessa urina entre 50 e até 1.200 miliosmóis. A gente consegue variar isso dependendo da nossa ingestão. Então, a gente faz esse controle fino baseado na ingestão. E aí a gente vai discutir quais são os mecanismos, né, que vão perceber essa ingestão, se essa ingestão está adequada ou não, quais são os sinais para que isso aconteça, quais são os hormônios que estão em atividade nessas situações, né, e como eles atuam para fazer o ajuste e manutenção dessa osmolaridade. Então, a gente tem aqui, né, as diferentes osmolaridades durante a passagem do líquido no néfron, né? Então, essa imagem aqui, ela mostra essas diferentes osmolaridades e é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente está falando nessas primeiras funções aqui, né, nas porções iniciais do néfron, a gente tem, normalmente, as osmolaridades, elas são padrões, né, elas mudam-se muito pouco, independente aí desses hormônios. Então, a gente discutiu lá que no início do filtrado, o túbulo proximal, ele reabsorve tudo. Ele reabsorve íons, ele reabsorve água, por conta da presença de aquaporinas, né? Então, a gente tem aí a osmolaridade do filtrado aproximadamente 300 miliosmóis, que é a osmolaridade da inicial plasmática, né? Então, a gente inicia aqui um processo de reabsorção. Num primeiro momento, né, no ramo descendente da alça, a gente tem um predomínio, né, pelo tipo celular dessa região e pela presença pela falta de muitos transportadores, né? A gente discutiu aquela estrutura ali dessa porção do néfron, que a gente tem basicamente reabsorção de água, né? São células finas, achatadas, com pouca atividade metabólica aqui na reabsorção. Então, a gente, o filtrado, ele inicia aqui o ramo descendente da alça, com 300 miliosmóis, e reabsorve tanta água, que o que sobra no fim dessa alça é um líquido muito concentrado. Por quê? Porque foi reabsorvida a água e não tinha transportadores para reabsorver também os íons. E aí, no ramo ascendente dessa alça,
eu tenho o quê? O que acontece? A gente tem ausência das aquaporinas, discutimos isso na aula passada, e a gente tem muitos transportadores, né? A característica aqui dessas células muda, ela retoma aí a predominância de atividade aí de transportadores iônicos, e a gente tem essa região aqui conhecida como segmento diluidor, né? Eu falei que tanto o ramo ascendente da alça quanto o início do túbulo distal, eu tenho uma predominância de reabsorção de íons, né? E isso torna o filtrado hipoosmótico, né? Então, ele está saindo aqui dessa região com uma osmolaridade de cerca de 100 miliosmóis, tá? E aí, nessa porção aqui, né, nesse momento aqui, 3, 3 e 4, é quando a gente vai ter o controle fino, né? É onde a gente vai ter reabsorção variável de água e solutos, né? Então, nessas porções, na porção final do néfron, que é porção final do túbulo distal e e ducto coletor, túbulo e ducto coletor, a gente tem aí alguns células que são sensíveis a esses hormônios e fazem o ajuste final, né? Então, a gente tem aqui a osmolaridade dessa urina, ela é variável, né? Então, tanto a osmolaridade quanto o volume, né? Isso está relacionado aí ao volume. Então, quando a gente tem uma urina muito diluída, a gente tem uma osmolaridade aí bem baixa, né? Próxima de 50. E a gente tem um volume dessa urina maior, né? Então, a gente consegue ter urina clara, né? Com baixa osmolaridade. Ao passo que quando a gente tem uma alta reabsorção nessa região aqui, de água principalmente, né? Água e sódio, a gente vai ter aí Desculpa. Quando a gente tem a reabsorção de água nessa região, o que vai acontecer? Essa água vai ser retirada desse filtrado e ela vai deixar o volume dessa urina pequeno, né? E a osmolaridade vai estar maior, vai estar aumentada. E isso tem a ver também com alguns hormônios que também regulam a reabsorção de íons, né? Como o sódio, né? Isso está aí relacionado. Então, aqui é um processo que acontece normalmente, em todos os néfrons, né? Essa reabsorção, ela acontece de uma maneira constante, aqui também, né? E a partir do processo 3, a gente tem aí a reabsorção variável, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje, né? E, finalmente, aí, a gente vai finalizar essa urina com uma concentrada, diluída, com grande volume ou pouco volume, né? Então, a gente tem aí, que nós vamos discutir aí como a gente faz o ajuste dessa osmolaridade, né? Como que a gente consegue produzir uma urina concentrada, né? Ou uma urina diluída, né? Então, o nível de hidratação é que determina a concentração dessa urina, né? Então, quanto menos hidratada essa urina está, né? Quanto menor o volume dessa urina, mais concentrada ela está e mais escura ela está, né? Quanto mais diluída essa urina está, maior volume, maior hidratação dessa urina, consequentemente, eu vou ter aqui uma coloração mais transparente. Aqui, pessoal, obviamente, a gente está vendo o mesmo volume de urina, tá? Mas eu estou falando aqui em nível de hidratação dessa urina, né? Relação à concentração relativa dessa urina em termos de osmolaridade, independente do volume, tá? Então, aí, agora a gente vai ver como isso acontece. A gente já discutiu isso, né, pelo ADH, já comentei isso no fim da aula passada, e agora, então, a gente vai aplicar esse conhecimento. Então, quem faz o ajuste, né, dessa osmolaridade, né, quem faz o controle da água, né, o ajuste fino, né, da água nos compartimentos é o hormônio antidiurético, né? Ele é o principal responsável pelo ajuste de água, né? Então, a gente tem uma ingestão de água aumentada, quem vai fazer o ajuste dessa água para excretar mais água
é a vasopressina, né? Então, como que ela funciona? Então, a vasopressina, quando a gente tem aí, é um hormônio, né, que vocês viram na aula da neurohipófise com a professora Fernanda, né? Ela já deve ter falado desse hormônio, tanto na aula de controle de pressão arterial, quanto na aula de neurohipófise, né? Ela tem um efeito graduado de acordo com as necessidades. Vale ressaltar que não existe um momento em que tem ausência, né? Não existe um momento ausência de vasopressina, né? Essa vasopressina, ela é igual ao sistema autônomo, né? Ela tem um ajuste de tônus. Eu tenho um momento que eu tenho níveis máximos de vasopressina e momentos com níveis mínimos de vasopressina, né? Até o livro traz aí ausência de vasopressina, mas essa ausência, ela dificilmente acontece, né? Então, a gente costuma falar, até o próprio livro depois fala, que apesar de parecer que tem ou não tem, ela é ajustada, ela é ajustável, né? A gente consegue fazer esse ajuste graduado e fino. Então, o que que acontece? Na presença, né, da vasopressina, o que que acontece? A gente tem a inserção antidiurético. Como que a gente raciocina em cima do antidiurético? O antidiurético, ele evita diurese. Para evitar diurese, ele insere poros e essa água, ela é retirada do filtrado. Ela volta para a circulação. Então, esse raciocínio tem que estar bem claro. Antidiurese contra o xixi, tá? Contra volume urinário. Então, na presença de grandes concentrações aí de vasopressina, antidiurético, é quando a gente vai ter volume urinário mínimo. E quando a gente tem volume urinário mínimo, a gente tem a formação de uma urina concentrada, né? Então, observando aqui, né, a osmolaridade aí alta, próxima a 1.200 miliosmóis. E quando a gente tem aqui ele exemplifica como ausência, mas eu diria pouca vasopressina ou concentrações mínimas de vasopressina, é quando a gente não vai ter reabsorção ou vai ter mínima reabsorção de água. E o que, que vai acontecer com essa água? Ela vai permanecer no filtrado, né? Então, ela vai formar urina em grandes volumes, né? E diluída. Então, é dessa forma aí que a gente tem. Bom, para a gente, então agora a gente precisa entender quando que a gente tem liberação de vasopressina e quais são os fatores que afetam a liberação da vasopressina. Então aqui, pessoal, nessa imagem ela resume, né? Mas o que eu quero que vocês tenham raciocínio? O que a vasopressina faz? Ela retém água. Para que a gente precisa reter água? Para diluir, certo? Então, a gente precisa reter água para baixar a osmolaridade quando ela está aumentada, tá? Esse é o primeiro fator que afeta diretamente a liberação da vasopressina. Então, aqui eu deixei em amarelo, porque esse é o principal fator que afeta a liberação de vasopressina. Então, a gente vai ter, quanto maior a osmolaridade, tá? Mais a gente precisa reter água. Então, se vocês raciocinarem aqui, quando a gente ingere grandes concentrações de sódio, vai lá no restaurante japonês, né? E enche a cara de comida aí com shoyu, rico em sódio. O que acontece se vocês não ingerirem água junto, né? Você tem uma grande ingestão de sódio, o que vai acontecer com a osmolaridade, né, do líquido extracelular? Vai aumentar. Então, com isso, é um fator chave aí para liberar vasopressina. Segura a água, não deixa a água embora, que é um sinal de alerta. Por que é um sinal de alerta? Então, eu costumo trabalhar aqui nessa aula e na próxima aula que a primeira alteração que o corpo precisa corrigir é a osmolaridade. Justamente por quê? Porque as células, algumas células do nosso corpo são altamente sensíveis à alteração de osmolaridade, como eu falei no começo da aula. Elas podem ganhar ou perder água, né? Elas podem inchar ou murchar, que a Fernanda trabalhou bastante isso com vocês na aula de tonicidade.
E isso, para algumas células, é essencial para a sobrevivência, né? Então, a gente tem aí que é um caso gravíssimo, né? Que deve ser corrigido. Então, a primeira correção do nosso corpo, quando a gente tem uma alteração, é a osmolaridade. Obviamente, essa é a prioridade. Então, mesmo que essa alteração desencadeie uma outra alteração subsequente, que a gente vai trabalhar bastante isso na aula prática, tá? Então, aqui é o principal aí mecanismo regulador da liberação de vasopressina. Por outro lado, pessoal, quando a gente tem queda de osmolaridade, por exemplo, a gente bebe um exagero de água, tá? O que acontece com a osmolaridade do líquido? Dilui, tá? Isso também é perigoso, né? Por quê? Porque é importante beber água, sim, é muito importante, mas a ingestão de água em grandes volumes, em curto espaço de tempo, é perigosíssimo, né? A diluição da osmolaridade do líquido extracelular faz com que essa água do compartimento extracelular tenha tendência de invadir as células. E a gente tem a possibilidade de edema, né? E esse edema é principalmente importante quando a gente está falando de cérebro, né? Então, a queda da osmolaridade do líquido extracelular pode ter um impacto direto aí, causando um edema cerebral. Tá? E isso pode pôr em risco a vida da pessoa. Então, ao mesmo tempo que osmolaridade aumentada estimula a liberação da vasopressina, osmolaridade diminuída inibe a liberação de vasopressina. Para quê? Na ausência de vasopressina, a água vai embora, né? E na presença de vasopressina, a água é retida, né? Antidiurético, tá? Então, isso é muito importante. O raciocínio não é para decorar, tá? É para raciocinar. Outros fatores que afetam a vasopressina. Como a água ela está diretamente relacionada ao controle de volemia, né? A gente tem que a água ela controla, ela ajuda a deixar mais diluído ou menos diluído, né? Os líquidos, né? Afetando a osmolaridade. A água também, quando ela está em quantidades aumentadas ou diminuídas, eu tenho alteração de volemia, afetando pressão arterial. Então, naturalmente, o volume de sangue e pressão arterial também são mecanismos que ajustam o controle da liberação de vasopressina. Então, quando eu tenho aqui queda de volume de sangue, tá? E aí, com isso, a gente precisa reter água para pelo menos conservar a volemia. Lembram que os rins, né? Eles conservam, mas eles não conseguem repor líquido perdido. Ao passo que o contrário, né? Volume aumentado, pressão arterial aumentada, eles afetam, eles reduzem a liberação da vasopressina. Por quê? Porque eu preciso, né? Quando tem volume aumentado e pressão aumentada, aí eu preciso mandar embora essa água, tá? E aí sim, o rim ele dá conta de corrigir essa volemia aumentada. Agora, a volemia diminuída, o rim ajuda, mas a única forma de corrigir volemia diminuída é ingestão, tá? Ingestão ou reposição via endovenosa, tá? Então, aqui, mostrando a integração dos sistemas, eu gosto de ilustrar aqui, sempre recapitando, né? A gente falou disso na aula passada, né? A pressão arterial reduzida diminui a pressão hidrostática glomerular, diminui taxa de filtração glomerular, diminui concentração de cloreto de sódio na mácula densa, né? Então, tá tudo relacionado, né? E aí, o que acontece? Eu tenho a liberação de renina, né? Então, eu tenho uma maior reabsorção de cloreto de sódio e isso diminui a concentração de cloreto de sódio no filtrado e isso vai estimular a liberação de renina. A renina vai fazer a cascata, né? Iniciar a cascata aí para síntese de angiotensina 2, né? Então, é o famoso sistema renina-angiotensina. A angiotensina 2, ela tem uma série de papéis, a gente vai voltar a falar do sistema renina-angiotensina
mais no final da aula. Ela tem um papel aí de aumento de resistência, né? Mas ela também tem um papel aí de estimular a secreção de ADH, né? E também estimula o centro da sede, porque reparem, né? Como eu falei, a volemia diminuída, ela só é corrigida com ingestão, né? Então, eu tenho ali, voltando ao slide anterior, a gente tem aqui uma osmolaridade, é o principal, né? E queda de volume, queda de pressão, eu tenho aqui uma série de respostas relacionadas a isso, né? E eu tenho tanto a ativação direta, né, essa informação sensorial, ela chega diretamente, né, nos centros ali de hipotalâmicos, né, e estimulam a liberação pela neurohipófise aqui de ADH, então eu tenho essa aferência sensorial direta, porém, além dessa aferência sensorial direta, né, desses receptores, eu tenho a atuação da angiotensina também. Então, a angiotensina 2, uma vez circulando, ela também vai atuar no hipotálamo, interferindo na secreção de ADH e também ativando o centro da sede, né, para estimular a reposição da água. Bom, qual é que é o mecanismo de ação da vasopressina? Então, como eu comentei com vocês, as porções finais do néfron, elas são impermeáveis à água, né? Por que elas são impermeáveis à água? Porque essa porção, ela tem aquaporinas 2, né? Essa aquaporina 2, ela não está inserida na membrana, né? Na membrana apical. O que a gente tem? A gente tem, né, que essas aquaporinas, elas estão em vesículas de armazenamento intracelular. Então, uma vez que eu tenho aqui a vasopressina chegando via sangue, essas células do ducto, as células principais do ducto, a gente discutiu isso na aula passada, tem receptor, né? E vai disparar uma cascata aí via segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro, AMP cíclico, né? Ele vai fazer com que eu tenha a externalização dessas vesículas aqui. Ela tem uma inserção dessa vesícula aqui na membrana. E aí eu tenho nessa região a inclusão da aquaporina para que essa reabsorção aconteça. Então, é assim que acontece o mecanismo. E aí, notem que essa aquaporina aqui, dessa região da célula, ela não depende de vasopressina. Então, existem mais de 10 tipos de aquaporinas. Então, aqui, especificamente, essas células têm 2 tipos de aquaporina. A aquaporina 2, que não está presente, né? Que ela é dependente da vasopressina. E a aquaporina 1, que é independente. Mas se essa água não entra aqui, ela não vem para cá, né? Então, aqui, a gente aí tem esse processo acontecendo. Então, lembrando aqui que, pensando nesse processo de reabsorção, né, é importante a gente pensar como é que a gente tem uma força, né, de atração dessa água. Porque essa água que está sendo reabsorvida, ela está vindo via aquaporina. E se a gente não tem uma diferença de osmolaridade importante aí nessa região, a gente não vai ter a passagem da água, né? Essa água, a força motriz para essa reabsorção, ela é dependente de diferença na osmolaridade. Então, o que acontece? Quem é responsável por criar esse gradiente? Né? Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui, nessa região, né, as células, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem as células do ducto coletor, ela tem 600 miliosmóis. Então, são células naturalmente hiperosmóticas, né? E por que essas células não incham com água? Por quê? Porque elas são específicas para esse processo de absorção, né? Então, eu tenho aqui a inserção dessa aquaporina aqui, e aí, naturalmente, eu continuo com uma diferença de osmolaridade, aqui também é altamente concentrado, né? E esses vasos aqui
também tem alta osmolaridade. Para quê? Para eu ter essa atração da água, para essa água não ficar nem presa nessa célula, para essa célula também não inchar, né? Apesar de que essas células, elas são resistentes, né, a edema, elas são mais resistentes, elas são diferenciadas também. E aqui eu tenho uma osmolaridade aumentada nesse líquido intersticial e uma osmolaridade aumentada nos vasos retos, né? Então eu tenho aqui uma série de diferentes osmolaridades aqui para garantir, né, essa reabsorção, essa força motriz aí que atrai essa água para o processo de reabsorção, de volta para a circulação sanguínea. Então, essa figura, ela também ilustra, né, a osmolaridade aqui aumentada, né? Então, quando a gente chega, né, percebam, quando a gente chega nessa porção do ducto coletor, né, ou porção final do néfron, lembram que esse líquido, ele está altamente diluído, né? A gente chega ali, a ascensão da alça de Henle ali, a gente tem a diluição, tanto a ascensão da alça quanto o início do túbulo distal, eu tenho uma reabsorção intensa de soluto, mas eu não tenho aquaporina, né? Então, o que acontece? O filtrado que está chegando nessa região, ele é hipoosmótico, ele tem cerca ali de 100 miliosmóis. Então, quando eu tenho aquaporina, certamente eu vou ter reabsorção, né? Porque eu tenho um líquido aqui pouco concentrado, né? Que faltou ilustrar aqui essa 100 miliosmóis, e o interior da célula de 600. Então, chegou a aquaporina, a reabsorção vai acontecer, tá? E agora eu queria discutir com vocês um processo que garante essa concentração, né? Notem que a gente tem aqui um vaso sanguíneo que está altamente concentrado, com uma osmolaridade elevada. Mas, professora, qual que é a osmolaridade do sangue? Né? Ali por volta de 300, a gente arredonda para 300, né? Mas é 280 miliosmóis, né? Então, como é que a gente tem um vaso sanguíneo com uma alta osmolaridade? Por que isso acontece? De fato, pessoal, isso é necessário. Por que isso é necessário? Se a osmolaridade desse vaso sanguíneo aqui fosse igual ao resto do corpo, né, 300 miliosmóis, que é o que a gente vem discutindo, eu não teria essa força para tirar essa água que vem para cá e vir para o vaso, né? Eu não teria força para reabsorver, para essa água voltar para a circulação. O que ia acontecer? Eu teria essa reabsorção daqui para cá, porque aqui é 100, aqui é 600, a água vem para cá. Daqui para cá vem, beleza. Mas e se esse vaso sanguíneo fosse 300, o que iria acontecer com essa água? Essa água ia ficar parada no líquido intersticial medular, então eu poderia ter um edema, né, nessa região. Por que eu não tenho um edema? Porque esse vaso sanguíneo está concentrado. E é isso que a gente vai discutir. Como é que a gente tem essa concentração nesses vasos, né? Por que esses vasos, eles têm alta osmolaridade, pessoal? Se a gente pensar o arranjo dos néfrons, um sobre o outro ali, vocês podiam falar assim, ah, beleza, professora, tem uma absorção de água importante no ramo descendente. Então, voltando. O filtrado está vindo, túbulo proximal, 300 miliosmóis. Vem alça de Henle. Eu tenho reabsorção de água. A água vai para o interstício medular. O que acontece com o filtrado ali? Fica concentrado, 1.200. Aí ele começa a subir a alça, vai reabsorvendo soluto, né? E aí ele termina ali o filtrado no fim ali do túbulo, tem o início do túbulo distal, ele está diluído, né? Então, por que essa água que é reabsorvida no início da alça, né? No início não, no ramo descendente da alça, não dilui o interstício medular. Então, a gente precisa raciocinar que é um processo altamente dinâmico, né? A gente tem que pensar que é um néfron em cima do outro, é um vaso sanguíneo em cima de outro. Então, a gente tem ali
vários néfrons juntos, vários vasos retos juntos. Então, eu comentei no começo da aula para vocês que a gente tem alguns néfrons que são corticais e alguns néfrons que são medulares. Esses néfrons medulares têm o capilar peritubular formando uma alça, que é chamado de vasos retos, né? E é para isso que serve esse vaso reto, né? É justamente para permitir reabsorção nas diferentes porções do néfron. Então, nós vamos discutir o que eles fazem. Então, eles têm aí uma capacidade, né? O que acontece? Esse sistema, ele é chamado de multiplicador de contracorrente. O que é isso, pessoal? Por um lado, eu tenho filtrado vindo num sentido, o vaso reto, ele vem no sentido contrário. Isso é importante por quê? Então, vamos falar aqui. O que está acontecendo? Vamos pensar primeiro aqui no ramo ascendente. No ramo ascendente, ele é impermeável à água. O que acontece no ramo ascendente? Reabsorção de soluto. Para onde vai esse soluto? Para o interstício medular, né? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um sangue que tem uma osmolaridade ali de 300. E aí eu tenho uma concentração de soluto aqui nessa região. O que acontece? Esse capilar é fino, esse soluto que veio para o interstício vem para o sangue. Então, esse sangue, esse sangue que está descendo no sentido contrário dessa alça que está subindo, ele está retendo esse soluto que está sendo reabsorvido aqui. Então, eu tenho aqui uma tendência de concentrar esse vaso reto. É por isso que ele fica concentrado, né? Por outro lado, a circulação, depois que eu tenho essa circulação peritubular, ela vai voltando para as vênulas, né? E veias de capilares maiores. E a osmolaridade desses capilares é 300, né? Por que esse sangue não vai embora do meu rim com uma osmolaridade de 1.200? Por quê? Porque eu tenho aqui contracorrente, né? Então, por um lado, eu tenho o capilar subindo e, por outro lado, eu tenho a alça descendente. O que está acontecendo aqui? Na alça descendente, eu estou tendo reabsorção de água. Para onde vai essa água? Quem que consegue chupar essa água? O vaso reto que está concentrado. Então, com isso, eu sempre vou ter a força motriz aí para reabsorver essa água, para essa água não ficar parada. Então, essa água nunca fica parada aqui, por quê? Porque esse vaso reto, quando ele está descendo, ele está recebendo os solutos, né, da alça ascendente. Então, esse sistema, dessa forma, eu sempre tenho um gradiente intersticial, tá? Então, eu tenho um interstício medular aqui, ficando hiperosmótico, ele está sempre hiperosmótico, né? Por quê? Porque essa água que é reabsorvida aqui no ramo descendente da alça de Henle, isso aqui especialmente aqueles néfrons mais medulares. Eu tenho aqui nesse momento que esse capilar peritubular, que é chamado de vaso reto, ele está retirando os íons que estão vindo aqui na alça ascendente. Então, com isso, ele tem a capacidade de chupar essa água que está vindo aqui. Essa água nunca fica represada nessa região. Então, eu sempre tenho um interstício medular. Quanto mais profundo a região renal, mais medular for, mais hiperosmótico ele é. E a importância disso está aqui, tá? Então, eu tenho nesse momento aqui as ações do ADH sobre os rins. Então, primariamente, eu tenho um aumento de permeabilidade do ducto coletor à água. Não só o ducto coletor, mas a porção final do túbulo distal, tá? Então, eu tenho, porque lá também tem células principais. E aí, eu tenho uma ação secundária do ADH, que é super importante. Eu vou aumentar a permeabilidade da porção medular do ducto coletor
a ureia. Então, lembram que lá, quando eu comecei a falar de reabsorção, eu falei da reabsorção da ureia, né? No túbulo proximal, em outras regiões, né, que faz a força motriz. E eu falei, gente, lá mais para frente eu vou falar da reabsorção ureia na porção final do néfron, né? É essa aqui. Então, o ADH, além dele ter essa ação primária de inserção de aquaporina, ele aumenta a permeabilidade do ducto coletor à ureia. Tá, mas o que tem a ver essa ureia aqui, meu Deus? Essa ureia ajuda a concentrar o interstício medular. Então, por quê, pessoal? Porque se a gente pensar, aqueles solutos que estão sendo reabsorvidos aqui, eles estão vindo para cá, né? Então, muitas vezes, esse soluto sozinho aqui, como ele também é recolhido, ele não tem quantidade suficiente para aumentar tanto a osmolaridade dessa região do néfron, né? Do interstício medular. Eu tenho aqui, alguns acumulam, né? Mas a maioria, ela é retirada pelo vaso reto. Então, por um lado, o vaso reto, ele não deixa essa água acumular, ele também dá conta de retirar a maioria desse soluto. Então, por que, se ele retira o soluto e retira a água, por que aqui eu tenho uma osmolaridade aumentada? Aqui está a chave, pessoal. Isso aqui não está no livro da Silverthorne, tá? Ele tem essa ação secundária de aumentar a permeabilidade à ureia. E com isso, eu consigo deixar bem concentrado o interstício medular e aumentar essa força de atração. Quando eu tenho uma osmolaridade aumentada desse interstício medular, o ADH age melhor. Por quê? Porque nada adianta eu ter aquaporina se a osmolaridade do interstício medular for muito parecida com a osmolaridade da célula dessa região. Porque daí, por que a água vai para o interstício medular se a célula é mais concentrada? Eu preciso ter o interstício medular mais concentrado em relação ao interior da célula. Porque daí a água sai do filtrado, entra na célula, e sai da célula, vai para o interstício. E do interstício vai naturalmente para o vaso. Por quê? Porque esse vaso reto, ele está altamente concentrado. Então, aí sim eu consigo reter essa água e levar essa água de volta embora, tá? Então, aqui é a questão aí, por isso que eu tenho esse sistema de multiplicador. Ele é um contracorrente, por quê? Porque, por um lado, o filtrado vai por um desce, enquanto o filtrado desce, o sangue está subindo. A hora que o filtrado está subindo, o sangue está descendo, porque é uma alça, né? E o fluxo dessa alça de sangue é contrário do fluxo da alça de Henle. Então, eu tenho fluxos inversos. E aí, aquilo que está caindo no interstício aqui, está sendo recolhido pelo sangue, pelo vaso reto. E ele entra com uma osmolaridade e sai com a mesma osmolaridade. Porque, por um lado, ele retém soluto aqui e fica hiperosmótico, mas aí no caminho de volta, ele vai recolhendo a água que vai sendo reabsorvida. É um sistema perfeito, né? Um sistema perfeito. O rim é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente tem aqui o recolhimento dessa água e aí a osmolaridade desse vaso, que vai se juntar em outros capilares, né, para retorno venoso, ele tá com a osmolaridade normal, tá? Então, aí, a importância. Pessoal, eu vou fazer uma segunda gravação aí para finalizar a aula, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação nesse momento.